pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso PESCast, onde abordamos assuntos relacionados à engenharia de pesca e áreas afins. Eu me chamo Larissa e participo do PET do curso de Engenharia de Pesca de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Para quem não sabe, o PET é um programa de educação tutorial que funciona nas universidades públicas, que financia bolsas para que alunos realizem atividades extracurriculares envolvendo pesquisa, ensino e extensão. E junto de outros petianos, iremos comandar esse podcast com o intuito de levar informações do mais alto nível até vocês. E aqui comigo tem a Davonice. Fala pessoal, boa noite. A Ingrid. Boa noite para todo mundo que está escutando. E o Gessé. Olá pessoal, boa noite. Nossa temática de hoje está relacionada às algas, como são conhecidas, e que estão divididas em dois grandes grupos, macroalgas e microalgas. Então, o fitoplâncton, que é o tema que iremos falar hoje, são organismos microscópicos fotossintetizantes que desempenham papéis importantes na manutenção da vida. Eles são responsáveis pela maior parte da fotossíntese que ocorre no nosso planeta, fornecendo oxigênio. As culturas de microalgas são desenvolvidas para produção de biomassa, tanto para preparo de alimentos quanto para obtenção de compostos biologicamente ativos, medicinais, e que têm alto valor no mercado mundial. Por exemplo, o biodiesel. Aqui a gente tem um tema super abrangente, importante e atual para conhecer. Bom, e para falar sobre a importância das microalgas e sua relação com o oceano, convidamos para conversar conosco o professor Frederico Pereira Brandini. Seja bem-vindo, Frederico. Boa noite, agradeço o convite. Boa noite a todos. Então, pessoal, o professor Frederico é biólogo pela USP, ele é mestre em oceanografia biológica pela Universidade de Pesca de Tóquio e doutor em oceanografia biológica pela USP. Além disso, ele tem pós-doutorado no Instituto da Alemanha. Atualmente é professor titular do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e ele tem uma ampla experiência com assuntos relacionados a fitoplâncton. Então, Frederico, para dar início à nossa conversa, eu gostaria de falar com você a respeito da importância dos oceanos dentro do aquecimento global. A gente sabe, na verdade, que o ciclo do carbono ele acaba gerando um equilíbrio para o nosso planeta, certo? Porém, esse fator tende a ser modificado em detrimento do nível frenético das mudanças climáticas que estamos enfrentando. Eu queria saber se você pode contar a respeito da função dessa interação do oceano dentro do equilíbrio do planeta Terra. Pois não, o oceano tem um papel muito importante no ciclo global do carbono. Ele é pelo menos responsável pela absorção de 1/3 do carbono atmosférico e a manutenção do nosso efeito estufa. Quando eu falo em efeito estufa, eu não quero mencionar o excesso de carbono. O efeito estufa é algo que existe há bilhões de anos. É exatamente devido a ele que a temperatura média do planeta é cerca de 18 graus, mais ou menos, o que permitiu a evolução da vida. Com a emissão de combustíveis fósseis, após a Revolução Industrial e mudanças no uso da terra em meados do século XIX, o homem começou a introduzir CO2 atmosférico com quantidade excessiva, muito além dos níveis globais de CO2 que é normalmente emitido. E os oceanos têm um papel importante nesse aspecto, porque eles eles absorvem metade do CO2 praticamente que é emitido. Os oceanos, através das suas microalgas, eles produzem não a maior parte do oxigênio, mas pelo menos metade do oxigênio que as pessoas vão respirar durante toda a sua vida. E no ciclo do carbono existe uma coisa que os oceanos são responsáveis, chamada bomba biológica. Nos ambientes terrestres, para vocês terem uma ideia do que isso significa, as árvores são os principais produtores primários. O que quer dizer um produtor primário? No ciclo do carbono, são aqueles organismos que fazem fotossíntese e absorvem carbono atmosférico, certo? Para poder sintetizar a glicose. Os principais produtores primários dos hábitats terrestres são as árvores. Por quê? Porque são os organismos fotossintetizantes que mais absorvem carbono, porque elas precisam da formação de carbono para a formação de um tronco.
As árvores têm assim tecidos funcionais muito diferenciados. Elas têm raízes para absorver nutrientes, folhas para fazer fotossíntese e trocas gasosas, transpiração, né? E os troncos e os galhos, né? Para poder transferir esses materiais entre a raiz e as folhas e vice-versa. Esses tecidos funcionais são absolutamente interdependentes, de tal maneira que se você arrancar as folhas de uma árvore, ela morre. Se você arrancar a raiz, ela morre. O oceano, uma única célula, é capaz de fazer tudo isso que uma árvore faz. Eu me refiro então às microalgas, né? São as algas unicelulares, que comumente chamadas de fitoplâncton. Uma única célula, exatamente pela estrutura, pela natureza do ambiente aquático, né? O oceano evoluiu dessa forma. Os principais produtores primários são seres unicelulares. Por quê? Porque apenas 2% dos oceanos é iluminado. Então, um organismo autótrofo, para poder receber luz, estando fora da zona costeira, ele precisa estar pelo menos no que nós chamamos de zona eufótica, né? Que é a zona mais superficial da camada dos oceanos, onde a luz penetra. Então, o desafio do fitoplâncton é permanecer nessa região, né? A partir do momento que ele está na luz e tem nutrientes suficientes, ele se multiplica, e nesse processo de multiplicação ele sintetiza biomassa, exatamente como uma planta terrestre. Essa biomassa, então, retém carbono, e esse carbono é automaticamente transferido para a teia alimentar, através do fluxo de carbono, né, na teia alimentar marinha, ou essas microalgas sedimentam, sedimentam e quando elas sedimentam, saem fora da zona eufótica. E aí elas passam a ser degradadas por processos microbianos, e essa biomassa é regenerada em nutrientes novamente, o CO2 é devolvido para o ambiente. Então, os oceanos, eles têm um reservatório de carbono enorme, né, num verdadeiro humus líquido, né, tridimensional, que são as águas profundas. É nas águas profundas que esse excesso de CO2, que é absorvido da atmosfera, ele é devolvido e é retido por isso. Uma árvore pode viver 100, 200, até 1000 anos. Né? Esse carbono retido pelos oceanos, pelo fitoplâncton marinho, que sedimenta e é remineralizado em águas profundas, pelo menos abaixo dos 500 metros de profundidade, esse CO2 é retido nesse reservatório aquático por pelo menos 1000 anos também. Né? Então, o papel do fitoplâncton nesse aspecto é fundamental no ciclo global do carbono. Né? Ele absorve, ele é o principal responsável da bomba biológica oceânica. Né? Existem outros tipos de absorção de carbono pelos oceanos, através da bomba da solubilidade. Você sabe que quanto mais fria, quanto menor a temperatura do líquido, maior é a dissolução, maior é a dissolução dos gases. Isso significa, como nós temos um gradiente térmico muito pronunciado nos oceanos, a região equatorial é quente e as regiões temperadas e polares não são muito frias, o mar é gelado, chega a ser menos do que temperaturas negativas. Então, a solubilidade do CO2 atmosférico nos mares frios, gelados, né, tanto do Ártico quanto do Antártico, é muito grande. E uma água muito gelada também é muito pesada pela densidade, né? E aí ela escorrega, ela afunda, e esse processo, essa dissolução do CO2 também faz com que uma enorme quantidade de carbono seja transferido para camadas profundas. Isso é a bomba de solubilidade, que é diferente da bomba biológica, que tem a fotossíntese como seu mediador. E existe também algo que eles chamam também de bomba química, né, que é a formação de carbonato de cálcio nas algas calcárias, que são muito comuns aí no Nordeste brasileiro, ou nos recifes de coral, né? No plâncton existe um recife planctônico, que são os cocolitoforídeos, que é uma microalga cuja carapaça também é formada por carbonato de cálcio. Né? E esses organismos também sedimentam e formam enormes vasas, né, nos assoalhos marinhos, né, vasas de carbonato de cálcio. Então, são todos esses processos de absorção de carbono que os oceanos contribuem, então, para manter, até um certo ponto, né, o aquecimento global absorvendo esse excesso de carbono. Mas, evidentemente, essa generosidade dos oceanos, ela tem um limite, né? Chega uma hora que não vai conseguir absorver o máximo que ele consegue absorver. Porque para fazer fotossíntese não basta apenas CO2, água e luz. A fotossíntese, na verdade, não é produção primária. A fotossíntese é uma reação bioquímica,
Enquanto você tiver moléculas de clorofila, CO2 e água e luz, a glicose é sintetizada. Mas a glicose é simplesmente uma fonte de energia. Para poder sintetizar biomassa, precisa de outros elementos químicos, né? Que são nitrogênio, fósforo, enxofre, uma série de elementos que formam a biomassa. E se essas coisas não estão disponíveis, né, o fitoplâncton excreta esse excesso de energia através de polissacarídeos, né? Então, só para vocês entenderem, né, que os oceanos têm limitado, tem esse limite, né, de absorção desse excesso de carbono atmosférico, tá certo? Não sei se deu para vocês entenderem mais ou menos as coisas que eu falei, se eu fui muito complexo, né? Deu para entender? Deu para entender muito bem. Inclusive, você comentou a respeito agora no final sobre a questão da disponibilidade dos nutrientes necessários para realizar a fotossíntese, que era exatamente o meu gancho. Não é. Para realizar a fotossíntese não precisa desses nutrientes. Para a produção primária, para a síntese, para a divisão celular, é que precisa de todos os nutrientes. A fotossíntese simplesmente ela produz energia através de glicose, entendeu? E reservas. Então, são os outros nutrientes, junto com essa glicose, com essa energia, que são transformados na biomassa fitoplânctônica. Isso também é válido para as plantas terrestres, né? Então, não basta apenas fazer fotossíntese, tem que fazer fotossíntese num ambiente rico em nutrientes, onde há ressurgências, onde você fertiliza, né? Exatamente isso que se faz em agricultura, por exemplo, né? A agricultura, eles têm que fertilizar para a biomassa agrícola poder crescer, tem que botar nitrogênio, tem que botar fósforo, tá certo? Então os oceanos às vezes são limitados por essas regiões, sobretudo em regiões tropicais que são permanentemente estratificadas, né? Os oceanos precisam circular. Um oceano que não circula por causa de uma termoclina permanente é um oceano pobre em biomassa, oligotrófico. Não quer dizer que ele é menos importante. Ele pode ser pobre em biomassa, não muito rico em biomassa pesqueira, mas ele pode ter itens de biodiversidade importantíssimos para a socioeconomia, como, por exemplo, recifes de coral, né? Entendi. Então, deixa eu tentar entender outra coisa. Com relação à adição de ferro nos oceanos, quais são os motivos que até então, hoje em dia, por exemplo, não existe essa adição de ferro nos oceanos? Ou se existe o questionamento de colocar ou não, manualmente, digamos assim, feito pelo homem? Bom, o ferro é um micronutriente. Existem os nutrientes, eles podem ser classificados de acordo com a demanda. Tem nutrientes que são necessários em grande concentração. Carbono, nitrogênio, fósforo, né? Se você pegar o peso seco da biomassa vegetal, você vai ver que a maior parte é água, depois carbono e depois todos esses chomps que a gente chama, né? O carbono, hidrogênio, oxigênio. Esses são os macronutrientes. São aqueles necessários em grandes quantidades. Por sua vez, os macronutrientes podem ser classificados em dois tipos: os limitantes e os não limitantes. Macronutrientes não limitantes, por exemplo, carbono, hidrogênio, oxigênio, são coisas necessárias para as microalgas, para os seres vivos, né? Mas eles estão sempre abundantes, eles nunca limitam o crescimento. Agora, tem os macronutrientes limitantes, que são nitrogênio, fósforo, sílica, por exemplo. Esses dependem de circulação, de processos físicos que fertilizam a zona eufótica. E tem uma outra categoria de nutrientes que são chamados micronutrientes. Por que micro? Porque eles são necessários em pequenas concentrações. Basta um pouquinho para resolver as necessidades metabólicas do fitoplâncton marinho. Pois bem, a fonte principal de ferro, que é um dos principais micronutrientes para a vida em geral, né? Sem ferro a gente nem respira. Ferro entra na composição de várias enzimas da cadeia de respiração e também da cadeia da cadeia transferência de elétrons na fotossíntese. Ferro é fundamental, mas em pequenas quantidades. A grande fonte de ferro são os continentes. Isso significa que zonas costeiras, zonas de plataforma continental, elas não são limitadas por ferro. Ferro, então, é um micronutriente não limitante nessas regiões. No entanto, existem 3 regiões nos oceanos, que é o Oceano Pacífico Ártico, o Oceano Pacífico Equatorial, próximo da região das Ilhas Galápagos,
e os mares do sul, os oceanos do sul da Antártica. Nessas regiões, as concentrações de nitrogênio e fósforo, que são aqueles macronutrientes, são elevadas, mas elas nunca se esgotam. Puxa, se são regiões que têm luz suficiente e têm uma enorme quantidade de nitrogênio e fósforo, por que que esses nutrientes não se esgotam proporcionalmente à síntese da biomassa? Descobriram, na década de 70, mais ou menos, que faltam nesses três ambientes um micronutriente essencial para a síntese da biomassa vegetal e animal, que é o ferro. Por quê? Porque são áreas muito distantes dos continentes que, né, são os ventos que levam, que fertilizam os oceanos com ferro. Só que o ferro, a partir do momento que ele entra na água, ele enferruja, ele forma, né, óxidos, né, e ele é muito pesado. Ele rapidamente sai fora da luz, rapidamente ele afunda. Por isso que essas regiões são limitadas por ferro, não apenas pela distância dos continentes, né, e da circulação atmosférica, né, como também porque eles rapidamente afundam. Então, em 1970, um pesquisador chamado John Martin, né, ele, para poder entender por que essas regiões a biomassa nunca crescia, apesar de que sempre tinha muito nitrogênio e fósforo. Ele descobriu que se ele adicionasse um pouco de ferro numa cultura preparada com essa água dessas regiões, em uma semana a biomassa multiplicava por 10. Crescia muito a biomassa fitoplânctônicas nessas regiões. Então ele lançou a hipótese do ferro. Ele descobriu que essas regiões não havia muito síntese de biomassa por fitoplâncton, apesar da grande quantidade de macronutrientes, porque elas eram limitadas por ferro. São áreas grandes. Né? Ele então introduziu uma hipótese que ficou sendo muito debatida nessa década, que era a hipótese do ferro. A hipótese do ferro, ele dizia que era a carência, era o ferro que era responsável pelas eras glaciais. Ele dizia que se você me dá um navio-tanque, meio navio-tanque de ferro, e eu jogar nos oceanos, nessas regiões, eu lhe dou a próxima era glacial. Por quê? Porque aumentando em 10 vezes a biomassa dessas regiões, fertilizando com ferro, aumenta 10 vezes a absorção de CO2 atmosférico. E isso reduz muito o efeito estufa. Reduz para níveis muito inferiores, diminuindo a temperatura atmosférica e provocando eras glaciais. Então, o Martin ele lançou essa hipótese dizendo que as eras glaciais eram causadas pelo maior aporte de ferro para os oceanos. Isso ficou muito controvertido, então algumas pessoas disseram, puxa vida, então vamos tentar provar essa hipótese e tentar fertilizar os oceanos com ferro. Então surgiram vários experimentos de larga escala, né? Primeiro na região onde o Martin descobriu isso, que foi lá próximo das Ilhas Galápagos, né? Depois já fizeram mais de 3 experimentos em várias regiões que são supostamente carentes em ferro. E chegaram à conclusão que, normalmente, todos os experimentos deram resultados mais ou menos parecidos. A biomassa, de fato, aumenta. Mas ela aumenta, mas não basta apenas aumentar a biomassa fitoplânctônica e absorver esse carbono. Essa biomassa precisa sedimentar, precisa aumentar a bomba biológica. E isso não acontecia nesses experimentos. Além disso, existem vários problemas. Para você fertilizar os oceanos com ferro a ponto de absorver o excesso de CO2 que o ser humano está emitindo, você precisa fertilizar áreas enormes por pelo menos 50 anos e constantemente, fazendo um pouco o que a natureza supostamente fazia nas eras glaciais, né, o que não está provado ainda. Né? Então, essa ideia de fertilizar os oceanos com ferro para reduzir o efeito estufa, né, ela já foi abandonada. Existem várias outras engenharias aí planetárias que eles tentam fazer para poder reduzir isso. Né? Agora, na minha opinião, o melhor de tudo é a gente mudar a nossa matriz energética, plantar árvore, né? Existem outras, né? Ou seja, esses projetos de fertilização
não resolvem o problema, simplesmente eles combatem a doença, eles não combatem a causa da doença, eles são paliativos, entendeu? Eles resolvem momentaneamente, mas a longo prazo não resolvem e podem criar outros tipos de problemas, por exemplo, acidificação, né? Se absorver bastante CO2 pela fotossíntese e esse carbono for transportado para o fundo, e aí ele é remineralizado e se transforma em CO2, esse excesso de CO2 pode acidificar rapidamente os oceanos e criar outro tipo de problema. Então, essas ainda é muito controvertido e me parece que essa ideia já foi abandonada. Não sei se eu consegui explicar para você essa problemática. Perfeitamente. Inclusive, a acidificação é um dos problemas iminentes, né, hoje em dia, bastante discutido. Sim, é uma dos supostos problemas que o excesso de emissão de CO2 atmosférico pode causar. O CO2 é quando ele se dissolve na água do mar e ele se dissolve muito bem. Aliás, a maior concentração de CO2 é justamente nos oceanos, né? A atmosfera tem apenas uma pouca porcentagem de todos os gases. A maior parte está dissolvido. Ele se dissolve muito facilmente na água, o CO2, tá certo? Então, quando há um excesso, esse excesso tende a ir para a água, tá certo? Para a água do mar. E na água do mar ele se dissocia, né, nesse sistema carbonato, tá certo? E no processo de dissociação, libera muito hidrogênio. E o hidrogênio é o que formam ácidos, né? Então, esse problema de acidificação, supostamente, eles dizem que vai afetar, sobretudo, né, comunidades biológicas que necessitam de pH elevado para poder calcificar, como, por exemplo, recifes de coral, recifes de macroalgas calcárias. Né? No Brasil, a maior parte dos recifes calcários são macroalgas calcárias. Né? E tudo que um organismo desse quer para poder facilitar a sua calcificação são pHs elevados. E o pH elevado facilita o processo de calcificação. Inclusive, por exemplo, as zooxantelas, as famosas zooxantelas, as microalgas que vivem em simbiose com recifes de coral, talvez uma das vantagens, uma dos benefícios que elas trazem para o coral, através da sua fotossíntese, é que a fotossíntese absorve carbono, CO2. E quando ela faz isso, ela eleva o pH do tecido. Né? Isso é bom para o metabolismo dos corais, o metabolismo de carbonato. Com o pH mais elevado, e as microalgas, as zooxantelas facilitam isso, né, melhora as condições de calcificação. Tá certo? Então, essa acidificação prejudica todo esse processo. Né? Os cocolitoforídeos, que são microalgas calcárias, também podem ser prejudicados. Conchas marinhas, vários moluscos que dependem de calcificação, podem ser prejudicados com esse excesso de acidificação. Né? Então, é mais ou menos essa que é a problemática, tá certo? Entendi. Deixa eu saber, a título de curiosidade, você falou agora há pouco a respeito da excreta por meio de polissacarídeos das microalgas, certo? Eu queria Correto, entender correto. sobre isso. Se causa algum. O que é que pode Então, causar, entendeu? Qual o efeito? não, Nada? isso não causa. Não, na verdade, a excreção de polissacarídeos é um processo absolutamente normal e necessário, sobretudo em regiões tropicais oligotróficas. Aqui no Brasil, por exemplo, a corrente do Brasil, a água tropical, domina aí grande parte da região central, norte e nordeste, tá certo? Fora da plataforma continental, é um mar absolutamente oligotrófico. O fitoplâncton que está aí excreta muito. Por quê? Porque ele realiza a fotossíntese, ele sintetiza glicose, ele não precisa de tanta energia assim, porque como não tem nitrogênio e fósforo abundante, alguns grupos fitoplânctônicos é que dominam. Normalmente são cianobactérias, tá certo? Não é assim, eucariotos do plâncton, né? Fitoplâncton, né? São cianobactérias que fazem isso. E essa excreção é extremamente importante para bactérias heterótrofas. Ou seja, não sei se vocês já ouviram falar da alça microbiana. Nós aprendemos na escola normalmente que existe uma teia alimentar clássica nos oceanos, né, que é o fitoplâncton ou as macroalgas, né, que sintetizam matéria orgânica e essa matéria orgânica é transferida para os níveis tróficos superiores. Né? No caso do fitoplâncton, vai para o zooplâncton
e vai para as larvas de meroplâncton, larvas de peixe, assim por diante. Mas existe uma outra teia alimentar chamada alça microbiana, que ela se baseia justamente na excreção do fitoplâncton marinho. Né? Toda a excreção. Normalmente, o fitoplâncton ele excreta de 30% a 50% do carbono que ele fixa. Ele não assimila tudo. Ele não assimila tudo por quê? Porque não existem os outros nutrientes em determinados ambientes. Em regiões de ressurgência, regiões estuarinas, ele pode assimilar a maior parte do carbono que ele absorve, porque existe nitrogênio, fósforo, sílica abundantemente. Então, ele sintetiza muita biomassa. Daí ele passa a ser limitado por outros processos, por exemplo, turbidez da água e assim por diante. Regiões oligotróficas, onde ele excreta, elas sobrevivem muito mais da excreção fitoplânctônica, tá certo? O mar, ele é muito mais autótrofo em regiões de ressurgência, mas ele é, sobretudo, heterótrofo na margem continental brasileira. A heterotrofia predomina e ela se baseia justamente na excreção fitoplânctônica. A excreção fitoplânctônica alimenta bactérias heterótrofas, que transformam esses polissacarídeos, essa matéria orgânica dissolvida, em biomassa bacteriana. E quem se alimenta dessa biomassa bacteriana? São ciliados, flagelados, protozoários, protistas, né? Unicelulares que se alimentam abundante, ferozmente, vorazmente dessas bactérias. E esses organismos, incluindo dinoflagelados, ciliados, são um elemento muito importante para o zooplâncton. Então, o zooplâncton ele não se alimenta apenas de fitoplâncton. O zooplâncton come matéria orgânica particulada. Ele cisca que nem galinha no quintal. Entendeu? Ele não quer apenas fitoplâncton. Inclusive, dinoflagelados e ciliados têm uma fonte de nitrogênio muito mais importante do que o próprio fitoplâncton. O nitrogênio no fitoplâncton, que é fundamental para a síntese de proteína dos outros níveis tróficos, basicamente 95% do nitrogênio está nos cloroplastos, nas enzimas do sistema fotossintético. Então, apenas fitoplâncton, né, não é não é uma dieta tão boa para zooplâncton como bactéria, que é fundamental. Então, de novo, a excreção fitoplâncton ele é importante na teia alimentar marinha através de duas vias, ou através da teia alimentar clássica, ele diretamente sendo usado pelos níveis tróficos, como alimento, né, pelos níveis tróficos superiores, ou através da sua excreção. Ele fixa carbono, ele excreta esse carbono, aumentando a concentração de matéria orgânica dissolvida, e aí ele alimenta bactérias heterótrofas. E essas bactérias heterótrofas devolvem esse carbono de novo para a teia alimentar clássica. Né? Por isso que é chamado de alça microbiana. É uma forma de recuperar esse carbono que até algumas décadas atrás pensava-se que ele é perdido. Né? Achava-se que as bactérias não se alimentavam de matéria orgânica dissolvida, as bactérias apenas atacavam material particulado, apodreciam matéria orgânica particulada, o que não é verdade. Então, as bactérias têm um papel fundamental nessa alça microbiana, né? No retorno desse carbono que foi originalmente fixado pelo fitoplâncton e excretado, no retorno desse carbono para a teia alimentar clássica. Não sei se está mais claro agora. Nossa, com certeza, né? A gente conseguiu agora bastante informação a respeito desse tema. Eu gostaria de pegar um pouquinho, né, do gancho dessa discussão, que entrou mais para a questão assim, né, da ecologia. E eu gostaria que o senhor pudesse falar, o senhor falou da questão da relação, né, do fitoplâncton, da questão da alça microbiana. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais para a gente sobre como isso interfere, de repente, por exemplo, na abundância das populações marinhas. Que o senhor falou, né, sobre a questão das águas pobres, águas oligotróficas, né, da questão da disponibilidade de nutrientes. Então, como é que essa interação acontece, né? Como é que isso afeta a abundância de populações? A abundância de quais populações marinhas em geral, é isso? Isso, a população no âmbito assim, de teia trófica, né, dos demais níveis tróficos. Bom, regiões que têm muito nutriente disponível, todos aqueles macronutrientes que são necessários em grandes quantidades, o fitoplâncton ele se sai muito bem, certo? Ele sintetiza muita biomassa, como áreas de ressurgência, por exemplo, regiões estuarinas. Regiões estuarinas normalmente são limitadas por luz.
né, porque há muita turbidez da água, então luz é o fator limitante. Mas a partir do momento que o material particulado sedimenta e aumenta a zona eufótica, o fitoplâncton também se dá muito bem nesses ambientes. Nessas regiões, a biomassa fitoplânctônica alimenta uma teia alimentar bastante robusta, não apenas pelágica, como bêntica. Então, o bentos, por exemplo, de regiões de ressurgência é muito rico, né? O bentos em regiões estuarinas é muito rico também. Regiões oligotróficas, onde são limitadas pela circulação e os macronutrientes não estão tão disponíveis assim, não é o fitoplâncton o principal produtor primário. Né? Qual é o principal produtor primário na região norte e nordeste do Brasil, por exemplo, nas plataformas continentais? São as macroalgas calcárias, ou as microalgas epífitas. Esses são os principais produtores primários. E como as macroalgas fixam carbonato e mais ou menos organizam o fundo marinho através das suas através do seu substrato calcário, elas servem de substrato para várias espécies. Então, as espécies de ambientes oligotróficos tropicais se adaptam a isso, são completamente diferentes de espécies de regiões costeiras estuarinas e de ressurgência. Então, na verdade, interfere dessa forma. Em última análise, é a ausência de nutrientes que faz com que o ecossistema seja um ecossistema recifal, com recifes de coral, com águas oligotróficas, tá certo? Aí o fitoplâncton não é tão importante na organização do ecossistema marinho. A grande barreira de coral, por exemplo, ou os recifes calcários, né, da região de Abrolhos, ou as algas calcárias, elas não dependem de fitoplâncton. Elas têm o seu próprio metabolismo adaptado, né, a baixas concentrações de nutrientes. Tá certo? Então é assim que funciona. Quer dizer, o fitoplâncton vai ser mais importante em regiões de ressurgência, que é um outro tipo de teia alimentar, um outro tipo de ecossistema. Ou seja, qualquer um desses ecossistemas são importantes do ponto de vista socioeconômico. Né? O turismo e também pesca, a lagosta, são importantes em ambientes oligotróficos recifais. Já a pesca de arrasto, pesca de. Alô? O meu computador deu uma travada aqui. Já a pesca de arrasto, pesca de cerco, são mais importantes em regiões mais costeiras, férteis, né, ou regiões de ressurgência. Não sei se ficou claro essa explicação. Não, com certeza. O ambiente se adapta, né? E a gente se adapta em como melhor aproveitar esse ambiente, né? O que é importante também. Exato. Então, É importante entender que regiões de ressurgência elas não são mais importantes do ponto de vista socioeconômico. O que vale mais? Uma tonelada de sardinha ou um recife de coral maravilhoso e a possibilidade do turismo e de economia costeira por causa disso? Com certeza, um ambiente recifal ele tem muita importância, né? Então, agora, todos esses recursos, os ambientes marinhos têm vários tipos de recursos, né? São serviços ecossistemas, são aqueles de provisão, de regulagem, né? Existem serviços ecossistemas de provisão, que a gente mais ou menos comumente chama de recursos do mar, né? Existem recursos vivos, que nós chamamos, quando falar em recursos vivos, automaticamente vem a pesca, né? Na mente das pessoas, mas a biotecnologia também é muito importante, como vocês mencionaram logo no início, né? A Larissa mencionou. Existem recursos não vivos, que são dois tipos. Recursos normalmente são minérios, minerais, areia, calcário, pedras preciosas, terras raras, que agora estão começando a ser investigadas, né? Terras raras são elementos importantíssimos na tecnologia. Por exemplo, o monitor do seu computador e da sua televisão, esses contrastes entre o vermelho e o azul, são elementos de terras raras que são incorporados, né, e dão essa qualidade nas imagens. Né? Isso, 90% das terras raras estão na China, então, em ambiente continental, e estão fadadas a acabar. Só que nos oceanos tem muita terra rara e muitos níquel, manganês, uma série de outros né, elementos desse recurso mineral. Tem um outro recurso dos oceanos, que são os recursos energéticos, e nesse aspecto petróleo e gás são muito importantes, né? E eu quero lembrar vocês que não adianta a gente demonizar o petróleo e o gás. Se não fosse a descoberta do petróleo em meados do século
XIX, não haveriam baleias, nem mamíferos marinhos hoje, porque todas as cidades eram iluminadas com óleo de baleia, era um commodity importantíssimo. As baleias eram caçadas de uma forma que vocês não fazem ideia. Quando descobriram o petróleo, aliviou muito a pressão sobre as baleias e por isso que elas existem até hoje. Então, além de óleo e gás, o mar também tem fontes alternativas que têm que ser exploradas. Energia das ondas, energia de marés, energias de gradientes térmicos. Eu não sei se vocês sabem, mas a segunda usina do mundo de gradiente térmico foi feita em Recife, em 1935, por engenheiros franceses. A primeira foi em Cuba. Regiões tropicais são estratificadas termicamente, certo? A temperatura na superfície é quente e logo no fundo você tem a termoclina e abaixo tem uma água fria. E as diferenças de temperatura chegam a ser 10 graus. Né? Então, o que eles faziam? Esse conceito de aproveitar esse gradiente térmico vertical foi introduzido em 1850, mais ou menos, por um pesquisador francês, mas ele só foi experimentado pelos franceses em Cuba em 1930 em 1933 e em Recife, aí no Brasil, em 1935. Eles bombeiam a água de superfície, que é quente, essa água de superfície faz um gás amônia dilatar, e quando ele dilata, ele empurra um êmbolo, ou ele simplesmente passa por uma turbina. Quando ele passa pela turbina, a turbina gera energia elétrica. E após passar a turbina, ele vai para um reservatório onde eles bombearam água fria do fundo, fazendo com que o gás se contraia novamente vire um líquido. Tá certo? Amônia ele é líquido numa certa temperatura e é gás em outra temperatura. Então, esse circuito fechado, né, é uma alternativa que foi abandonada, né, porque toda a matriz energética mundial foi assentada em cima do petróleo e gás. Né? Então, além de gradientes térmicos, além tem os ventos offshore, os ventos eólicos, ou seja, esse terral, ou mesmo os ventos alísios, que são tão abundantes no Nordeste brasileiro, é uma matriz energética que também cresce no Brasil e no mundo inteiro. Correntes de marés é a mais previsível. Faça sol, faça chuva, de dia ou de noite, aquela corrente está sempre ali. Então, é uma das fontes de energia mais previsíveis que deve ser explorada também. Agora, bom, além disso, existem recursos não extrativos. Eu já mencionei recursos vivos, recursos não vivos, que são os minerais, recursos energéticos, que eu mencionei, e tem os recursos não extrativos. O que é isso? Paisagem, transporte pelo mar. Né? Países costeiros têm essa vantagem de ter um mar para o seu transporte para escoar os seus commodities. Né? 95, talvez até mais, por cento dos commodities do Brasil, da exportação, do PIB nacional brasileiro, passa pelo transporte marítimo. A nossa cultura, toda a nossa cultura, a nossa história depende do mar. Vocês imaginem se o Brasil não tivesse mar, como é que seria o Brasil hoje na cultura? Vocês acham que haveria Jorge Amado e todas as suas literaturas baseadas nos oceanos, no mar? Não haveriam as músicas de Dorival Caymmi, não haveria nada disso. Nós seríamos um povo completamente diferente. Então, esses recursos não extrativos, né, paisagem, cênica, transporte, são fundamentais para a socioeconomia do país. Países que não são costeiros muitas vezes disputam desesperadamente pedacinhos de mar. A Bolívia brigou com o Chile durante décadas para poder conseguir 400 quilômetros na zona costeira do Pacífico. Né? O Chile e a Argentina brigaram muito pelo canal de Beagle e agora já está mais ou menos resolvido. Né? A Argentina com a Inglaterra quase se mataram lá por causa das Malvinas. Né? Não era o território das Malvinas que era tão importante quanto era a zona econômica exclusiva das Malvinas, que é uma das mais importantes do ponto de vista pesqueiro. Então, todos esses benefícios os oceanos trazem, né, para a economia de um país. Mas assim, a gente falou bem, né, sobre a questão da importância das interações, tanto na parte, né, de dinâmica dos oceanos, quanto na parte voltada também para a ecologia marinha. E o senhor tocou num ponto muito importante, foi a questão, né, da constante exploração do homem. Porque, como o senhor bem falou, né, que as baleias elas eram uma fonte, né, de energia que a gente explorava e que, advindo da descoberta de outra, a gente parou de explorar uma, né, e passou para outra. Então, o ser humano se encontra nessa constância, né, desse
de evolução, descobrindo uma coisa, explora e normalmente busca sempre outras fontes alternativas. Então, acho que isso faz muito parte da nossa história, né? E a gente consegue sempre trazer, através de estudos, né, pesquisas, sempre estar fazendo essas novas descobertas como fontes, que o senhor bem falou aqui. Então, acho bem interessante. Então, assim, com essas fontes, né, eu creio que, como você falou, o oceano tem uma possibilidade gigantesca aí, tanto na parte das próprias macro, né, microalgas. Então, a gente tem muita coisa realmente ainda para explorar. Com certeza. Professor, inclusive, eu gostaria de voltar à questão do biocombustível. Como o senhor falou, o potencial de biomassa das microalgas para a produção de biocombustível é incontestável. E também, como o senhor bem falou, era até uma das minhas perguntas, que é em questão dessa inviabilidade econômica. Mas, assim, o estudo dessa fonte de biocombustível, o que é que ela pode nos ensinar e trazer outras alternativas em relação a essa questão energética? A contribuição desses estudos, desse tipo de biocombustível, trazendo outra alternativa. O cultivo de microalgas do fitoplâncton para biodiesel é alguma coisa que acho que é uma década atrás, meio que ferveu aí na mídia, e em vários pesquisadores começaram a explorar biotecnologicamente essa fonte de biodiesel, né? Isso tudo realmente, teoricamente, é uma fonte extremamente promissora, porque não usa água doce, não usa terra, né? O problema é a escala comercial. E não é, né, que aí você, para atender a demanda de uma frota de veículos de países adiantados, é um pouco complicado. Além disso, como a Larissa acho que mencionou logo no início, o fitoplâncton ele é fonte de uma série de princípios bioativos que são caríssimos, né, na farmacologia, em dietas, né? Então, para que você vai cultivar água e tacar fogo nela? O importante é cultivar para poder explorar biotecnologicamente esses outros itens, né? Então, existem outras fontes que você pode explorar para biodiesel ou para, né, biocombustíveis, como macroalgas, por exemplo, né? Macroalgas são fontes importantíssimas que podem ser cultivadas. Nós temos, por exemplo, uma kelp, não sei se vocês conhecem o termo kelp. Kelp são aquelas macroalgas marrons grandes, né? Nós temos no Brasil uma floresta de kelp ao largo da região central, da região ali de Abrolhos, Espírito Santo, né? Um ambiente que os pescadores chamam de mar das bananeiras, né? Porque às vezes os talos das kelps são liberados do fundo e ficam boiando na superfície do mar e parecem folhas de bananeiras, né? É um ecossistema muitíssimo pouco estudado no nosso país, né? E se a gente conseguir fazer cultivo de kelps, por exemplo, como os países da Irlanda, da Noruega, da Nova Zelândia, países frios fazem, né? É uma fonte de celulose e de alginatos impressionante. Você pode produzir biodiesel no mar, em cultivos offshore, né? Longe da costa, inclusive, só que essas kelps precisam de água fria, água gelada. Então, essa kelp brasileira ela só ocorre em regiões onde tem um substrato rígido, no caso são os, aqueles, aquelas algas calcárias, né? Puxa, me fugiu o nome agora, aquelas algas vermelhas calcárias, os bancos de. Me ajudem, me deu um branco agora. Aquele fundo calcário que tem milhares de quilômetros quadrados, que são fundos de algas calcárias não articuladas. Oh, meu Deus do céu. Bom, depois alguém se lembra e me fala. Mas são nesses fundos calcários que essas macroalgas se fixam, né? E então elas precisam de um substrato rígido, precisam de muito nutriente, temperatura baixa e se adaptam a baixa intensidade de luz. Por isso que elas ocorrem nessa região. Na região sul do Brasil, por exemplo, o fundo é arenoso.
Então elas não conseguem se fixar, apesar de que existe a mesma massa d'água, que é a água central do Atlântico Sul, né? Essa água que provoca ressurgências, né? Tanto lá em Cabo Frio quanto nas regiões mais ao sul do Brasil. E o cultivo dessas macroalgas pode ser extremamente promissor, né? Em long lines, né? Para poder produzir biocombustíveis e também princípios bioativos, né? Oriundos de polissacarídeos, como alginatos, etc., né? Eu vou lembrar o nome dessas. Rodolitos, né? Claro, 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 os rodolitos, isso mesmo. Rodolitos são algas vermelhas, né, calcárias, né, que pavimentam o fundo dessas regiões, né, com, com carapaças de carbonato de cálcio. São algas não articuladas, algas vermelhas não articuladas, né, os rodolitos. E as kelpes brasileiras, a Laminaria abssalis, crescem sobre esses rodolitos, tá certo? Por que elas não crescem em cima das outras macroalgas calcárias que tem aí na região Nordeste? Porque não tem aí a água fria, né? A plataforma continental nessa região, ela é extensa, ela permite que a água fria, que é a água central do Atlântico Sul, invada essa região e fertilize essa região com muito macronutriente, que é o que essas algas precisam, né? E uma água fria, né? Então, por isso que, quer dizer, os oceanos têm, né? Ah, falando ainda sobre a questão da geração de energia, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte: a demonização do petróleo pode ser uma faca de dois gumes. Não é o petróleo, não é o culpado. Assim como o plástico também não é o culpado pela poluição de plástico. Os culpados somos nós, né? Que jogamos plástico, não temos educação e jogamos plástico no mar e não sabemos reciclar. Né? Para vocês terem uma ideia, existem 3 bilhões de pessoas no mundo que não têm acesso à energia. Então, o petróleo, o combustível fóssil, infelizmente, ele causa esses problemas, mas ele ainda é a fonte mais barata. O que eu defendo não é acabar de vez com isso, é investir em energias alternativas, né? E aos poucos ir substituindo ou simplesmente diversificar a nossa energia. Por exemplo, o Nordeste do Brasil tem uma fonte de energia através de marés que poderia ser aproveitada em escala local. Pequenas cidades, um clube, uma escola, né, um órgão qualquer institucional, fábricas podem usar turbinas de marés, como as pessoas estão usando hoje células fotovoltaicas para poder usar energia solar, podem usar turbinas de marés e simplesmente não usar mais combustível fóssil para gerar energia através de geração com termoelétricas, né? Então, o importante é a gente descobrir novas fontes de energia e diversificar ao máximo a nossa matriz energética para não depender apenas de petróleo e gás e para reduzir o uso do petróleo e gás e, se possível, futuramente acabar totalmente, né? E plantar árvore e tentar fazer esse CO2 voltar de novo para os ecossistemas terrestres e equilibrar novamente o ciclo do carbono que o homem interferiu tanto, né? Então, o que nós temos que fazer é isso e educar as pessoas, né? Nós temos que educar nossas crianças, principalmente. O ensino fundamental precisa incluir nos seus currículos a importância do mar nas sociedades. Nós temos aí quase 2.000 municípios costeiros, né? E será que as crianças aí sabem por que existem as marés? Como é que se formam os recifes de coral? São coisas tão importantes para a socioeconomia do país. Às vezes o pai delas são pescadores e as crianças não sabem nada sobre a importância do oceano, né? Então, eu acho que a gente precisa educar muito a criança, aumentar um pouco a consciência do brasileiro sobre a importância de ser um país costeiro, né? Existe um autismo generalizado da sociedade brasileira sobre a importância do mar na nossa história, na nossa antropologia, inclusive, né? Vários povos do além-mar vieram para cá e colonizaram o povo brasileiro, né? Então, é muito importante a educação, e falta muita educação para poder diminuir o volume do esgoto para os oceanos, né? Não é só plástico, não é só combustível. Não sei se vocês sabem, mas a zona costeira do Brasil, do mundo inteiro, já tem traços
né? Concentrações que são perfeitamente analisadas, concentrações de remédios e fármacos e drogas ilícitas. Existe muita Prozac nos oceanos, anticoncepcional, antidepressivo como Prozac, anti-inflamatórios como Cataflam, além de cocaína. Os oceanos estão sendo simplesmente poluídos com todas essas coisas que nós chamamos de poluentes orgânicos persistentes, que existe uma loteria bioquímica que produz essas substâncias, né, farmacêuticas, né, e médicos hospitalares e cosméticas também, né, e que sai pela sua urina ou que sai pelo ralo do seu chuveiro, shampoos, sabonetes, né, e vão parar nos oceanos. Existem produtos de protetores solares, né, que já está provado que está interferindo no ciclo de vida dos corais lá da Austrália, porque são regiões visitadas por turistas e os turistas passam, se lambuzam com protetor solar, óbvio, né? E existem componentes desses protetores solares que já está provado que interferem no ciclo de vida. Então, esses poluentes orgânicos persistentes é um problema gravíssimo que também a gente precisa controlar a longo prazo. Tá certo? Então, não é só poluição com metal pesado, com plástico, com esgoto, eutrofização, emissão de CO2, né? É muita coisa que a sociedade humana, através da sua civilização, provoca e prejudica os ecossistemas marinhos. E o oceano é o grande repositório de toda essa porcaria que a sociedade global produz. E a gente só vai contornar isso? Será que tem jeito? Eu acho difícil, a gente pode amenizar o problema, né, através da educação, buscar novas fontes de energia, buscar novas fontes de controle ambiental e tentar preservar ao máximo o que sobrou do ecossistema marinho. E não pense que isso é um problema de agora, né? A pesca industrial e comercial que causa sobrepesca, ela começou, sabe quando? No século XI. Eram os vikings que pescavam muito. E quando a Europa acabou com as fontes de peixe continental, por quê? Porque ela precisava de água doce para mover os moinhos, para poder produzir farinha de trigo, né? Os peixes se esgotaram, os peixes continentais. A maior parte das sociedades europeias se alimentava de peixe continental. Peixe de mar era basicamente os vikings que faziam isso. Começaram a descobrir espinhas de peixe na Inglaterra, nos fósseis, não os fósseis, mas em poços que foram perfurados, espinhas de peixes que datavam do século XI, 1100 mais ou menos, 1050. Antes disso, não haviam espinhas de bacalhau de peixe. Os vikings começaram a produzir, começaram a comercializar para os ingleses peixes que vinham, né, dessas regiões. Depois os espanhóis, portugueses, holandeses aprenderam a pescar e os ingleses descobriram a pesca de arrasto, começaram a pescar um monte, né? Fora a matança de mamíferos marinhos, que desde o século XVI, né? Não sei se vocês sabem, mas há 1000 anos atrás, baleia, você via baleia em tudo quanto era lugar. Baleia era uma pesca, era uma caça costeira. Começaram a inventar barcos baleeiras depois que as baleias se esgotaram, né? No século XIX, XVIII, começaram a pescar abundantemente, de tal maneira que em 1900, né, no começo do século XX, o homem já tinha esgotado 80, 90% dos recursos marinhos que haviam há 1000 anos atrás. Então, essa coisa de dizer que nós estamos destruindo agora, não estamos destruindo agora, nós estamos destruindo os 10% que sobraram no início de 1900. Tá certo? Então, o homem é predador por natureza, ele não fez isso só nos oceanos, ele acabou com a megafauna, vocês sabem disso, né? Megafauna terrestre. O homem é caçador, a pesca ainda é uma caça, tá certo? E a maricultura é algo que vem para tentar amenizar isso, desde que praticada de forma sustentável, né? Desde que não destrua manguezal para produzir camarão. Tem outras formas de você produzir camarão ou de produzir peixe em tanques redes, né? Formas mais inteligentes, tá certo? Então a culpa não é da maricultura, a culpa é de como ela é praticada. Então, uma ideia não deixa de ser uma boa ideia só porque executaram ela mal. E o que nós fazemos é isso, a gente
usa os recursos de forma equivocada, a gente explora de forma não sustentável. Eu acho que nas últimas décadas, né, existem vários fóruns internacionais de discussão sobre questões de conservação marinha que estão melhorando muito a nossa conscientização sobre o estrago que a sociedade humana faz nos oceanos, né? Existem muitas iniciativas sustentáveis, né? De buscar novas fontes de energia solar, energia de vento, isso eu acho que é importante, mas precisamos, em relação à contaminação marinha, nós precisamos de mais iniciativas, mais educação para tentar preservar o pouco que sobrou, né? Áreas marinhas protegidas é uma ideia, mas a conectividade dos oceanos faz com que até as áreas marinhas protegidas estão contaminadas com todos esses poluentes orgânicos persistentes. A circulação marinha resolve isso. Hoje em dia se encontra DDT em peixe na Antártica, usado há 60 anos atrás nos Estados Unidos, que foi banido, né? O mar deu um jeito de levar essa contaminação até para a região antártica. Então, basicamente, não existem mais nos oceanos regiões pristinas, né? Aquelas regiões que são absolutamente intocáveis e não afetadas pela atividade humana. Infelizmente. Né? Uma célula fitoplantônica, 50% dela pode ser aproveitada para biocombustível. Tá certo? Não há dúvida nenhuma. Enquanto que o biocombustível atual do milho e da soja, apenas 10, 15%, o resto é da semente que eles aproveitam para poder fazer biocombustível. O resto da planta inteira não é usado. Pelo menos, talvez alguma tecnologia pode usar essa celulose, esse excesso de celulose para produzir álcool, não há dúvida nenhuma. Fitoplâncton, a biomassa fitoplantônica, 50% dela, dependendo da espécie, pode ser aproveitada para biocombustível. Eu não sou especialista nisso, eu tive colegas que trabalharam com isso, o professor Paulo Abreu, da Fundação Universitária do Rio Grande, eu aprendi muito com ele sobre esse tema, eu já escrevi sobre isso, inclusive, mas não é a minha linha de pesquisa. O que eu sei, né, é que, e o que eu estou acompanhando é que houve iniciativas na escala aí, por várias empresas de energia, se não me engano, a própria Petrobras, eu acho que talvez tenha é, deve estar investigando isso aí no Nordeste, produção em massa de microalgas para combustível. Não sei, talvez você saiba muito mais do que eu sobre em que pé que está essa situação. Mas o que eu sei, que eu mais ou menos aprendi com meus colegas que trabalham com isso, é que o fitoplâncton marinho ele é muito promissor em outras coisas, além de biocombustível. Ou seja, uma empresa privada que produz uma certa biomassa de fitoplâncton e for transformar essa biomassa em biocombustível, ela vai ter lucro com isso, certo? Se ela pegasse essa mesma biomassa e usasse para extrair substâncias bioativas para a indústria de alimento, indústria de fármacos, ela ganharia talvez 10 vezes mais. Você está entendendo onde é que está a questão? Para que eu vou produzir biomassa fitoplânctônica e gerar combustível, se com a mesma biomassa eu posso ganhar 10 vezes mais, extraindo as substâncias bioativas dessa mesma biomassa? Não sei se eu, se eu esqueci esse ponto. Aproveitando já esse gancho aí que você falou da questão dos fármacos, né? A gente vê assim que vem se destacando a questão da indústria farmacêutica, a relevância, né, desses bioativos. E assim, eu queria saber quais são as vantagens e aplicações dessas microalgas no ramo dos biofármacos. Quais as vantagens que elas podem trazer? Bom, elas produzem. Bom, olha, antes de mais nada, quero dizer que eu não sou especialista nisso. Eu sei disso por ler, por ouvir, por conversas, né? Eu já tenho trabalho com fitoplâncton em geral, mas eu já vi cultivos, por exemplo, de espirulina. Espirulina é uma cianobactéria que faz fotossíntese, ou seja, um fitoplâncton, né? E a espirulina tem fontes de nitrogênio para dieta, para alimento e também muito antioxidante. Antioxidante é algo que diatomáceas produzem muito. Todas essas células fitoplânctônicas têm fontes de antioxidante, ou seja, é nesse sentido que a produção de biomassa fitoplânctônica pode ser extremamente e economicamente promissor, né?
Eu conheço, por exemplo, as fontes de polissacarídeos de macroalgas vermelhas e macroalgas pardas, né, como o agar-agar, né, o alginatos, né, impressionante a aplicação industrial em praticamente tudo, né, no alimento, na farmácia, em tintas, vernizes, tudo. Mas fitoplâncton, microalgas, eu sei que elas são fontes de ácido graxo e de muitos antioxidantes. É basicamente isso que eu posso acrescentar para você. Ok, professor, obrigado. Eric, só para dizer que a Dalvanice ela é uma fã das espirulinas. Gosta bastante. Não tem muito gosto, né? Eu já tomei espirulina, não tem muito gosto, mas é uma fonte de nitrogênio e de antioxidante muito importante, né? Existem, ou seja, usar as microalgas para esses fármacos específicos é economicamente muito vantajoso e tem empresas que investiram milhões de dólares nisso e ganham milhões de dólares nisso, né? Por essa razão que eu pessoalmente não sei em que pé que está a pesquisa e essas iniciativas de produzir em larga escala biomassa fitoplânctônica para a produção de biodiesel. Eu não sei em que pé está isso. Eu só sei que falou-se muito sobre isso alguns anos atrás e eu não tenho ouvido falar mais. A Larissa comentou aí que sou apaixonada pela espirulina, né? Mas assim, eu acho que, como o senhor falou, essa questão do gosto, né? Mas eu acho que o interessante, né, da espirulina, assim como de outras micro-algas, não é o gosto em si, mas a capacidade, né, que ela tem nutricional e a quantidade de substâncias que podem ser benéficas, como o senhor mesmo citou, né, a questão dos ácidos graxos, que a gente sabe que boa parte, né, das substâncias presentes nos peixes, né, como o ômega 3, por exemplo, são advindos das micro-algas, né, que é incrementado. Vocês lembram do óleo de fígado de bacalhau que as vovós davam? A sua mãe provavelmente era obrigada a tomar uma colher disso, era um horror. É ômega 3 puro, né? E quem produz ômega 3? Diatomáceas, né? Que passa para os copépodos, né? Que alimentam as larvas de peixes, né? Então, anchovas, sardinhas, né? Tem muito ômega 3 daí, das diatomáceas. Você pode simplesmente, em vez de dar uma colherada de óleo de fígado de um peixe desse para uma criança, coitado, já dá um comprimido de ácido graxo e ômega 3 extraído direto de microalgas, bota um pouquinho de açúcar e ela não vai sofrer tanto, né? Verdade. Outro ponto também, eu acho que muito explorado atualmente nessa questão, é a questão do corantes, né, questões da coloração, como carotenoides, a questão de ficocianina, né, que são muito utilizadas na questão biotecnologicamente para coloração de alimentos, né. Eu acho que é um dos Com certeza, pontos, né, que também é com bem certeza. explorado na questão das microalgas, bem importantes, né, a xantina. Exato, exato. É isso mesmo. Então, por nossa parte, Frederico, era isso. Eu gostaria de agradecer a você por ter aceitado participar do nosso podcast. Ficamos muito felizes com sua presença. Você é um entusiasta na área, né? Gosta de falar a respeito. E acho que gerou um podcast de muita informação maneira para quem se interessar pelo tema e procurar a respeito. E eu queria saber se você tem algo mais para acrescentar. Eu fico muito honrado por vocês terem me convidado. Bom, eu sou professor universitário e a nossa obrigação é ensinar e conscientizar as pessoas, né? Então eu faço isso com muito prazer, né? Então eu primeiro quero parabenizar vocês pela iniciativa de organizar esse podcast e divulgar informações importantes para as pessoas e agradecer por terem me convidado. Me senti muito honrado pelo convite. A gente quem A gente agradece. Isso ao mesmo tempo. Então, no mais, eu gostaria então de agradecer a Dalvanice, a Ingrid e a Gessé. E para os ouvintes, eu queria deixar a pergunta de: vocês imaginam qual é a nossa próxima temática de podcast? Pensem aí, vou deixar vocês pensarem. E no mais é isso, pessoal. Até a próxima.